Queridos irmãos, hoje nós vamos compartilhar aquele assunto que ficou de continuação, de continuar, que é a comunhão verdadeira. Ok? Nós vamos falar hoje sobre a parte 2. Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, versículo 14 ao 21. Enquanto os irmãos procuram, eu queria desejar a todos uma feliz Páscoa, que o Senhor Jesus venha estar vivo em seu coração. Amém? Vivo na sua vida, vivo na sua casa, na sua caminhada. Amém? Porque Jesus não ficou pregado lá na cruz, ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele voltou dos mortos, ressuscitado. E é esse o motivo que inspira o cristianismo até hoje, que faz com que missionários, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, homens e mulheres de Deus se sintam motivados para pregar, para cantar, para louvar e para servir. Alguém que venceu a morte. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Amém? Então, feliz Páscoa para toda a sua família, para todos nós, em nome de Jesus. Queridos, 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 ao 21 é o texto que nós vamos trabalhar esta noite, a parte 2, tá bom? Os irmãos quiserem conhecer a parte 1 dessa mensagem, ela já está disponível já há um tempo aí no canal da igreja no YouTube, tá bom? Aí você vai conhecer os 2 primeiros pontos que eu falei, e hoje eu vou falar os 2 últimos, tá bom? Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmo o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que o ídolo, que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esse trecho, irmão, da carta de Paulo tem por finalidade, preste bem atenção, orientar a igreja local, a igreja de Corinto, e que, como é a palavra de Deus, orienta todas as igrejas, orienta até nós aqui nesse momento, a fugir do engano da idolatria, que algumas vezes é camuflada em muitas coisas, desmascarando o que pode estar por detrás delas. Essa é a finalidade da mensagem de Paulo aqui. Revelar a importância da ceia do Senhor, confrontando o cristão que, se ele experimentou a comunhão verdadeira, jamais se deixará envolver por imitações. Esse é o objetivo, a finalidade de Paulo. Essa mensagem, irmãos, que eu chamo aqui de a comunhão verdadeira, não é um estudo sobre esse tema. Então você que fica na expectativa, o pastor vai dar o... Não, eu não vou dar um estudo sobre esse tema, certo? Essa mensagem, ela só tem por título a comunhão verdadeira porque ela é fruto do texto que nós lemos. Ok? Uma exposição do texto que nós lemos, chegamos a essa conclusão. A comunhão verdadeira. Ok? Com aplicações para as nossas vidas. Se nós desejamos, ou se você deseja se aprofundar no tema,
Teríamos que trazer uma mensagem direcionada a toda a Bíblia voltada para esse assunto. Ou seja, teria que ser um estudo bíblico sobre esse tema. Mas, se os irmãos se interessam sobre o assunto, comunhão, existe um livro que é referência sobre o assunto. Quem deseja saber, conhecer, poder explanar e explicar sobre esse assunto, comunhão, não pode deixar de ler o livro Vida em Comunhão. Esse livro, Vida em Comunhão, me perdoe a pronúncia, porque ele foi um pastor na Alemanha e morreu durante a Segunda Guerra Mundial, e o nome dele é difícil. É Dietrich Bonhoeffer. É o autor do livro Vida em Comunhão. Então, se os irmãos desejam aprofundar sobre o assunto, eu já deixo aqui uma dica. Leia esse livro. Ok? Dando aqui um spoiler, né, aqui do livro, ele coloca a comunhão verdadeira como uma estrutura relacional. Bonhoeffer coloca a comunhão verdadeira como uma estrutura relacional que tem por base a conexão com Jesus Cristo. Sem Cristo, ele afirma, não são palavras minhas, reina a discórdia entre Deus e os homens, e também entre uma pessoa e outra pessoa. Cristo se tornou o mediador que trouxe a paz com Deus e a paz entre os seres humanos. São palavras retiradas do texto desse livro, que por sinal ele cita duas passagens bem interessantes. Efésios 2,14, que Paulo vai falar lá que Deus, através de Cristo, quebrou toda a barreira entre os povos, principalmente entre judeus e gentios. A barreira foi derrubada por causa de Cristo. E em 1 Timóteo 2,5, Paulo vai dizer que há um só Deus no céu e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A proposta do autor do livro sempre é nesse foco. Jesus está sempre intermediando nas relações entre você, sua esposa, entre você, seu casamento, seus filhos, entre você, a sociedade, entre vocês, entre o seu irmão na fé. Tudo, Jesus é o mediador. E principalmente entre você e Deus. Ok? Dito isso, a comunhão verdadeira está centralizada na pessoa de Jesus, representada no rito da ceia, que o apóstolo Paulo faz aqui de forma brilhante um comparativo, né, da comunhão da mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor, onde temos que ser cuidadosos de sempre incluir Jesus em nossos relacionamentos, para não virar outra coisa. Amém? Um relacionamento ou vários relacionamentos podem virar outra coisa, se não tiver Jesus. Como aconteceu aqui na igreja de Corinto. Eles estavam tendo um relacionamento religioso, por sinal, que envolvia alimentações, comida sacrificada aos ídolos, e aí estava virando outra coisa, porque estava sem Jesus. Temos que incluir Jesus em nossos relacionamentos. O texto de Paulo é um confronto direto com a idolatria, onde ela produz a comunhão falsa, e por isso nós vamos logo direto à definição, porque a idolatria ela produz uma comunhão, só que ela produz uma comunhão falsa. Eu posso dar aqui vários exemplos para os irmãos, tanto no âmbito religioso, como no âmbito não religioso. Por exemplo, os fãs, né, de Elvis Presley, né? As pessoas se juntam, né? Tem até uma igreja, se eu não ouvi falar, se não me falha a memória, igreja presleiteriana.
Não é brincadeira não, irmãos. Pessoas que fazem um culto totalmente ao caráter de Elvis Presley. Aí eu pergunto, Elvis Presley, no meio desse povo, ele é uma pessoa querida ou uma pessoa idolatrada? Então nós temos aí pessoas se relacionando, nós temos pessoas tendo uma comunhão, nós temos aí as pessoas tendo uma afinidade, porém não é Jesus. E isso acaba se transformando em uma falsa comunhão. Porque a verdadeira comunhão, segundo o livro Vida em Comunhão, tem que ter sempre Jesus como mediador. E a partir do momento que ele é tirado, não é mais comunhão verdadeira. Então, como se trata de idolatria, comunhão falsa, está muito ligada à idolatria, vamos definir para a gente não pensar só que a idolatria ela alcança apenas o lado religioso. Abre aspas. É adoração ou reverência indevida a algo ou alguém. Isso é idolatria. Literalmente, idolatria tem uma interpretação literal e figurada, a palavra. Literalmente, idolatria quer dizer culto prestado a ídolos. Literalmente. Mas figuradamente também tem sua relação, que é um amor excessivo, uma admiração exagerada por algo ou por alguém. Isso é o que se define idolatria. Então, como a falsa comunhão ela está muito pautada na idolatria, não é à toa que o primeiro passo para que a gente possa dar em direção à comunhão verdadeira é orientado por Paulo no versículo 14, que foi o primeiro ponto a nossa ministração anterior, que foi comunhão verdadeira parte 1. E só passando aqui uma pincelada por cima, versículo 14, Paulo vai dizer que os irmãos devem fugir da idolatria. Então, o primeiro passo para que você possa ir em direção à comunhão verdadeira é você fugir dos ídolos, seja literais ou figurados. Fugir desse apego, desse amor excessivo a alguém ou a algo. Nós temos que adorar somente ao Senhor. Ele deve ser o nosso centro. E Jesus é o que faz a mediação entre nós e Deus. Qualquer relação em que roube isso ou que adultere isso, não se trata de uma relação sadia, mas uma comunhão falsa e que também tem em sua botija a idolatria. O amor excessivo por algo ou por alguém. Por exemplo, você é um torcedor de um time de futebol. Se você é cristão, você tem que ter muito cuidado com o seu relacionamento com isso. Porque lá fora, nós sabemos muito bem que futebol, praticamente na vida de muitas pessoas, o time deles é um ídolo. Eles usam a expressão bonitinha, né? O meu time do coração. Mas se você fizer uma cariação de como as pessoas se comportam, de como as pessoas agem diante do futebol, diante daquele time querido, a gente percebe que em muitas torcidas e em muitas pessoas não se trata apenas de esporte. Sim ou não, irmãos? E esse tipo de relação social, ela tem uma promoção muito grande de uma comunhão. Mas uma comunhão falsa, porque não tem Cristo como mediador. E acaba que aquele time tomando o lugar de Cristo. E aí, irmãos, a gente pode fazer vários exemplos aqui. Segundo passo em direção, primeiro é esse, fuja da idolatria, irmão.
Se você está amando demais um time, se você está amando demais uma pessoa, se você está amando excessivamente uma coisa, um personagem da Bíblia, tome cuidado. Você está indo para o caminho da falsa comunhão. Se você quer realmente se ir em direção à comunhão verdadeira, afaste-se, fuja dos ídolos. Segundo passo, também está pontuado na nossa pregação anterior, ir na matriz da comunhão verdadeira. O segundo passo, a gente precisa ir lá na matriz. Está no verso 16 ao 17, que nós lemos da passagem, certo? Onde ele vai trabalhar a comunhão com o sangue de Cristo. A comunhão com o corpo de Cristo. E essa comunhão, ela vai nos levar à matriz. E onde é que está a matriz da verdadeira comunhão? Passando aqui só uma pincelada por cima, porque é um assunto que eu já falei, é a redenção, irmãos, é a cruz, é o Calvário, amém? Que é retratada todos os meses na ceia do Senhor nas igrejas evangélicas, que é resultante da transformação promovida pelo Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Eu me lembro que eu fiz até um comparativo sobre o ímã, onde o ímã ele atrai os metais, mas o ímã ele não atrai outras coisas. Não atrai, por exemplo, madeira, nem papel, nem areia. O ímã só atrai metal. Portanto, nós só nos uniremos e nos aproximaremos de Cristo e teremos comunhão tanto com Deus como com o nosso irmão, se a gente se converter em novas criaturas. Pegando aqui o gancho com a comparação, a gente tem que ser ferro, a gente tem que ser metal para se aproximar e ser atraído por Cristo. Então, a matriz da comunhão verdadeira está em nós nos convertermos. Porque se nós não nos convertermos, irmãos, a gente pode ter um outro tipo de comunhão. Uma comunhão estranha, não verdadeira. E pode nos levar a sérios problemas. Eu, como um jovem, eu experimentei vários tipos de comunhão. Como cristão convertido, eu participei de comunhão, onde nós estávamos reunidos em vigílias, estávamos reunidos em evangelismos, estávamos reunidos em casas para orar e buscar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Estávamos reunidos para confraternizarmos, mas sempre tinha Jesus, sempre tinha oração, sempre tinha estudo bíblico, sempre tinha momentos com Deus. Tem que ter Jesus nos teus relacionamentos, para que eles possam ser chamados de comunhão. Ou coisas que envolvem Jesus, como a Bíblia, oração, evangelização, coisas espirituais. Bem como também tive momentos em que na minha infantilidade, até mesmo já se comportando como um desviado, porque eu já cheguei a me desviar uma vez, eu tive momentos em que minha reunião com algumas pessoas não tinha nada de Jesus. Era só muita bagunça, molecagem e outras coisas aí, que a gente não pode nem falar aqui de púlpito. Portanto, eu sei do que estou falando e vivi os dois lados. E posso dizer para vocês que a comunhão verdadeira, ela tem que ter essa salvaguarda. Tem Bíblia, tem oração, tem louvor, tem vigília, tem estudo bíblico, não tem nada disso. É para conversar sobre time, é para conversar sobre dinheiro, carro. Isso daí não é comunhão não, irmão. Isso é outra coisa. Para conversar sobre roupa da moda, sobre maquiagem, sobre... Isso não é comunhão não, irmão. Comunhão é quando tem coisas espirituais presentes. Amém? Então agora nós vamos para o terceiro passo.
O terceiro passo, irmãos, em direção da comunhão verdadeira, nós precisamos entender o papel do ritual da ceia do Senhor. Depois eu posso explicar detalhadamente para os irmãos sobre o ritual, porque ele é todo baseado na Páscoa, na ceia da Páscoa. Ele nasce de lá, mas o tempo não nos permite adentrar nesse assunto, mas eu tenho um estudo todo preparado sobre isso. Até já compartilhei na internet esse assunto. Então, o terceiro passo, irmãos, em direção à comunhão verdadeira, nós precisamos entender o papel do rito da ceia. Por quê, pastor? Porque a ceia é como se fosse, eu vou dizer assim para os irmãos, é como se fosse um professor que na sala de aula, ele deu uma teoria para os alunos. Alguns alunos entenderam logo, mas outros só vão entender se ele fizer exemplos na lousa. Os irmãos estão entendendo? Se ele não fizer exemplos ou exercícios na lousa, ninguém entende. Então, a ceia do Senhor é o terceiro passo que a gente precisa mergulhar em direção da comunhão verdadeira. A ceia do Senhor, ela vai nos exemplificar o que é comunhão. Amém? Paulo ilustra aqui que Israel natural, eu vou ler o texto para vocês, versículo 18. Amém? Observai o povo de Israel, ou seja, ele está pedindo para a gente fazer o quê? Uma análise. Vamos analisar, ele está chamando você e eu para analisar. Observai o povo de Israel, abre 2 pontos e diz, por acaso, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Paulo não está aqui com dúvidas. Paulo está aqui fazendo uma pergunta de retórica. Ele tem certeza do que ele está falando. Amém? Ele está fazendo essa pergunta para incitar os leitores. Acaso os que comem do sacrifício não são participantes do altar? Paulo ilustra aqui que o Israel natural, o povo hebreu, embora só os sacerdotes se chegavam ao santuário, a gente sabe que só eles se chegavam, a presença divina no santuário, o povo de Israel, porém, ao comer do sacrifício nas ofertas que a gente chama no Antigo Testamento, essas ofertas de Levítico capítulo 7, versículo 15 ao 18, são chamadas de ofertas de comunhão. Quando eles participavam das ofertas do sacrifício, das ofertas de comunhão, onde eles comiam dessa oferta, eles não entregavam para o sacerdote nesse momento, que a oferta de comunhão era para eles comerem, não era de sacrifício, que quem sacrificava era o sacerdote, mas era de comunhão, então eles tinham que comer. E Paulo vai e viaja no tempo, até o tempo de Israel, do profeta Moisés, das instituições do livro de Levítico, que eram as ofertas sacrificadas para a comunhão. E ele diz que o povo de Israel comia. E os ofertantes se tornavam participantes do altar. Olha só, embora a gente sabe que o altar era o lugar dos sacerdotes. E a gente sabe que o altar, por extensão da palavra, ela é uma representação, ela remete à presença de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui no versículo 18, que o povo de Israel, ao comer do sacrifício das ofertas de comunhão, eles estavam participando do altar. Ou seja, eles estavam participando da comunhão, da presença de Deus nas suas vidas. Consequentemente, ao comer, porque quando a gente come junto, há uma cumplicidade. Amém? Quando se come junto, a gente vê pelo contexto aqui que há uma cumplicidade. Porque se comer junto não fosse cumplicidade, Paulo não repreenderia os irmãos por estarem comendo carne sacrificada aos ídolos. Glória a Deus. Então, por comerem junto, há uma comunhão não só com Deus, com o altar, mas comunhão entre eles. E isso acontecia em Israel, que era a oferta de comunhão. E Paulo, olha só, Paulo se remete como referência esse ato do povo de Israel para
referendar o ato da igreja. O ato da igreja de participar da ceia do Senhor. Onde o rito da ceia do Senhor nos remete à comunhão verdadeira. Onde envolve os participantes em conexão com Jesus, como que Jesus fosse o altar, e o pão e o vinho, o sacrifício de comunhão do antigo povo, do povo de Israel. Levando-os à comunhão com Deus o Pai e à comunhão entre eles. E todos os participantes entravam em comunhão uns com os outros pelo mesmo Jesus, por causa também da cumplicidade. Os irmãos estão entendendo? Então o apóstolo Paulo, brilhantemente, irmãos, ele vai apontar o caminho para nós de termos uma verdadeira comunhão. Lembra vocês, eu não estou dando um estudo bíblico sobre comunhão verdadeira. Eu estou aqui extraindo do texto lido algo que possa direcionar nesse tema, porque o tema ele é conclusão do texto lido. Certo? Então, Paulo mostra o terceiro passo. Se você quer ter uma comunhão verdadeira, tanto com Deus, tanto na vertical, quanto na horizontal, você precisa entender o papel do rito da ceia. E o papel do rito da ceia é exemplificar o que deve acontecer na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os nossos irmãos. A ceia é um exemplo de comunhão. Está sendo exemplificada. E o interessante do rito, irmãos, é porque a gente se envolve nele. Né? Domingo que vem a ceia do Senhor, amém, irmãos? E a gente mergulha na comunhão. Porque a gente come junto, a gente tem Jesus como referência, não tem outro assunto. O assunto é Jesus. Nós louvamos, nós ministramos a palavra, amém? Nós colocamos Jesus no nosso relacionamento. Então a ceia, ela é um modelo de comunhão para nós. Então, se a gente quer ir em direção à comunhão verdadeira, a gente precisa dar esse terceiro passo. A gente precisa entender o papel do rito da ceia do Senhor. E o papel é nos exemplificar. Como é que ocorre? Como é que acontece? Como é que tem que ser feito? Tem que ter louvor, tem que ter o alimento, tem que ter Jesus, tem que ter a oração, tem que ter a palavra. Aí você diz assim, pastor, mas aí é culto. Irmão, quando você está na sua casa com a sua esposa e você vai fazer aquele momento de devocional, ali é comunhão. Porque tem você, tem outra pessoa, tem a Bíblia, tem a oração. É culto? Então assim, a gente acaba como que criando um estigma sobre culto. Irmão, crente que é crente, ele está sempre colocando Jesus nos seus relacionamentos. Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, sem tirar Jesus, a gente entra na carne. Bota 2 times para jogar bola. Tudo crente. Tira Jesus, para você ver. Daqui para baixo é canela. Tira Jesus. Bota um bocado de mulher dentro de uma casa para conversar. Tira Jesus, para ver o que acontece. Aí os homens estão dizendo, queima. Queima, é onde ali? Irmãos, é sério. De acordo com o escritor do livro Vida em Comunhão, ele, segundo ele, não tem como a gente conseguir ter uma relação sadia. Sabe por quê? Nós somos pecadores. A gente não consegue. Sempre vai ter um pingo ali de egoísmo, sempre vai ter um pingo ali de possessivo, você querer ser possessiva daquela pessoa, sempre vai ter um pingo lá de idolatria, sempre vai ter um pingo de algum pecado. Por isso, quando a gente se reunir, irmãos,
tem que ter oração, tem que ter palavra de Deus, tem que ter conversa sobre Deus. Não vá na onda, irmão, porque não escapa ninguém, nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem obreiro. Começa a conversar, aí de repente estão ali, meia hora, 45 minutos, 1 hora, falando besteiras. E até mesmo coisas que não edificam. É a nossa natureza, irmãos. O que nos faz rasgar o céu e chegar no trono de Deus é Jesus. O que nos faz ficar sintonizado bem com o nosso irmão é Jesus. Se tirar Jesus, irmão, segundo o escritor do livro, e pelo que eu entendo, segundo o apóstolo Paulo aqui, a gente estraga as nossas relações. Pode ter certeza disso. Amém? O quarto passo, irmãos, que a gente pode trabalhar aqui, está no versículo 19 ao 21, que é o quarto e último ponto da pregação, que ficou dividida em duas partes. Diz assim Paulo: será que estou dizendo aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Pastor, por que, pelo amor de Deus, que Paulo bota demônio nessa história aí da idolatria, dessa situação aí? Eu vou lhe explicar. Preste bem atenção, só vou explicar uma vez. O ídolo, ele não é nada. Seja ele literal ou figurado. Não é nada diante de Deus. Nada. Amém, irmão? O ídolo não é nada. Mas você faz daquele ídolo alguma coisa. Faz muita coisa daquilo ali. É pensamento seu. É ideia sua. São conjecturas suas a respeito daquele algo, de algo ou de alguém. E aquilo que você faz desagrada a Deus. E aquilo que você faz, por outro lado, agrada o diabo. Por quê? Porque você está prestando um culto, você está adorando, você está tendo um excesso de admiração, não mais por Deus, mas por uma coisa, ou por uma pessoa. E como aquela coisa, aquela pessoa não é Deus, o diabo busca direitos para ele. Não, essa adoração é para mim. Porque está fazendo o que eu gosto. Porque está me agradando. Por isso que o culto que não é a Deus, a comunhão que não é direcionada a Deus, quer você queira ou não, irmão, acaba sendo um momento de culto ou de comunhão aos demônios. Porque tira-se Jesus da mediação e é outra coisa. Quem está mediando é um time de futebol, quem está mediando é um cantor que todo mundo grita, rasga e sabe de qual saltear das canções dele. É o santo fulano de tal, a santa Beltrana, que a igreja romana beatificou, e você tem ali como aquela pessoa sagrada, e você tem aquele apego, e aí Jesus não está mais no centro dessa relação. Jesus não é mais o mediador. E aí você acaba tomando o lugar de Deus nos seus pensamentos, no seu imaginário, e o diabo acaba aproveitando e ocupando esse lugar, porque não existe vácuo no poder. Se tira-se o poder que deve ser dado a um, o outro toma. Por isso que Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Os irmãos estão entendendo até aqui?
Então, o último passo, não misture a sua comunhão. Amém? O último passo é não misture a sua comunhão. Não tem como você ter uma comunhão cristã e misturar com outras comunhões. Tem que ser muito cuidadoso. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ir a um show? Eu não posso ir para um aniversário de uma pessoa? Meu irmão, você pode. Se a gente fosse se afastar do pecado, a gente tem que pegar um foguete e sair da terra. A orientação de Paulo é que nós temos que ser cuidadosos. Primeira recomendação que ele dá, qual é? Fugir da idolatria, irmão. Fugir, se afastar. Se você está num ambiente onde quem está sendo o centro das atenções não é Jesus, o que tu está fazendo nesse ambiente? Você está num ambiente que não tem oração, não tem Bíblia, não tem Deus, não tem comunhão com Deus, não tem oração, não tem evangelização, não tem discipulado. Meu irmão, sai fora, meu irmão. Porque isso aí vai dar em alguma coisa errada. Por quê? Porque nós somos pecadores. Não é o que eu estou dizendo aqui, o pastor está jogando praga. Não é, irmão. Não é. É algo previsível. Tirou Jesus, irmão, nossas relações é discórdia. Tirou Jesus, nossa relação com Deus se fecha. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens. Está lá em Romanos 1,18. Só existe discórdia. Agora coloca Jesus, aí Paulo vai dizer em Romanos 5, verso 1, justificados, pois, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando entra Jesus, entra a paz, entra a união, entra a reconciliação. Portanto, a pureza da comunhão é um fato conclusivo nessa passagem, pois vemos que Deus não divide a comunhão entre ele e outras coisas, ou pessoas. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, ele vai falar pela boca de Deus. Abra aí comigo, para você ver. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a minha glória a outro. A outro. Pode ser coisa, pode ser pessoa, pode ser quem for. Ele não dá sua glória a outro. E nem meu louvor às imagens de esculturas. Deus não reparte, irmão, sua glória com ninguém. José teve um papel muito importante na história bíblica, Sansão, Davi, Daniel, Abraão, Sara, Maria, Tiago, Pedro, João, mas eles nunca podem estar no mesmo patamar que Deus. E também não podem substituir Jesus, porque entre Jesus e Deus só há um mediador, que é Cristo. 1 Timóteo 2,5. Então, com base no profeta Isaías e com base que está escrito aqui nos versos 19 e 21, o apóstolo Paulo não dispensou o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele não disse assim, rapaz, vou deixar por menos, vou nem escrever sobre isso. Ele não dispensou, irmão. Quando ele soube o que estava acontecendo, que os irmãos estavam participando de comer alimento que era sacrificado a deuses, a ídolos, ele disse, rapaz, não vou dispensar isso aqui não. E aí ele escreve esse trecho, repreendendo os irmãos. Ele não dispensou, de que eles estavam dividindo a comunhão da igreja, com a comunhão com ídolos e práticas culturais da cidade de Corinto. E que eles não deveriam fazer isso. Ou eles participavam da mesa do Senhor, ou participavam da mesa dos ídolos. Só que ele não chama os ídolos, ele chama já no final, ele chama de demônios. Porque eu já expliquei para você por que os demônios tomam o lugar dos ídolos. Porque os ídolos não são nada, não tem vida. É ferro, se for de ferro é ferro, se for de pau é pau, se for de gesso é gesso.
nada mais do que isso. Como diz o salmista, né? Ele vai dizer, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, som nenhum sai de suas bocas, tem pé, mas não andam, precisam ser transportados em procissões. Está lá no livro de Salmo. Então, como eles não têm vida, então o diabo toma aquela adoração para ele. E acaba se tornando um culto aos demônios, uma comunhão com os demônios. Assim, nossa comunhão cristã não deve ser dividida com ritos pagãos ou mundanos, que tragam em seu gênero algo que nos conduza a um ambiente ou a um sentimento de amor excessivo por alguém. Um amor excessivo por coisas, um amor excessivo por objetos, um amor excessivo por figuras, times, ou seja lá o que for, tantas outras coisas. Nós não podemos nos dividir. Vixe, pastor, agora eu não vou mais poder torcer pelo meu time. Não estou dizendo isso para você. Cuidado com as palavras. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de torcer pelo seu time. Estou dizendo que você tem que se policiar se o que você tem de sentimento por esse time é um sentimento esportivo de um torcedor, ou se é um ídolo que está no seu coração. Você precisa tirar esse ídolo. Eu não estou mandando você pegar a camisa do seu time e jogar fora. Eu estou dizendo que você tem que vestir uma camisa que está sobre todas as outras, que é do exército do Deus vivo. E a Ele é toda honra e toda glória. O fato é que Deus quer preservar seu povo. É o que nós percebemos nesse texto, na fala de Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, é que Deus quer preservar a gente, irmão. Mas pastor, de quê? De uma comunhão com os anjos caídos. Porque é isso que eles querem. Eles não querem adoração, eles desistiram de adorar a Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Eles querem adoração para eles. Então, Paulo, Deus, a palavra de Deus aqui, quer nos preservar dessa comunhão, dessa cumplicidade com esse sentimento, pois todo rito ou prática que leve as pessoas à idolatria, leva-nos a uma falsa comunhão. E um contato, uma comunhão com anjos caídos. Seja literal ou figurada, seja nos esportes, sejam nos ídolos religiosos, sejam nos ídolos musicais, seja nos ídolos teatrais, nas riquezas, nos bens materiais, na fama, no poder, no prazer e tantas outras coisas, qualquer relacionamento excessivo em torno disso constitui uma comunhão falsa. A comunhão verdadeira não se mistura com a falsa. Ela não se mistura. Pastor, e quando se mistura, o que acontece? Divisão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1:10. Eu poderia citar o profeta Elias com os profetas de Baal e o povo de Israel. Podia citar esse exemplo, mas eu quero citar esse de Coríntios. Por que, pastor, de Elias? Porque Elias, quando estava lá enfrentando os profetas de Baal, mandou eles construir um altar, e ele construiu o dele. E ele disse, o Deus verdadeiro, vocês estão servindo Baal, né? O Israel está dividido. Israel está dividido. Um está adorando Baal, e existe alguns, poucos, que estão adorando o Senhor. Então vamos fazer o seguinte, o Deus verdadeiro vai descer fogo do céu. E ele vai dizer, antes de orar, depois que não acontece nada lá no altar dos profetas de Baal, não, nada acontece, antes dele orar e descer fogo do céu, ele diz assim, Israel, até quando vocês vão ficar pensando, ou cogitando, ou conjecturando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue ele. Mas se o Senhor é Deus, siga Deus.
E aí ele ora e desce fogo do céu. Eu poderia usar esse exemplo, mas tem um exemplo bem interessante dentro da igreja de Corinto, que por sinal a mesma igreja de novo. No capítulo 1 ele vai dizer assim, versículo 10. Paulo vai dizer sobre problemas de divisões na igreja. Irmãos, rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisão entre vós, pelo contrário, sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado, olha aí, alguém passou para ele, estava acontecendo, né? Fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que há discórdia entre vós. Olha o que estava acontecendo lá, irmãos. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Pedro, e outro diz, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Aí ele vai e ironiza. Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Veja como é complexo e misturar comunhão verdadeira com falsa gera divisão na igreja. Pastor, mas tem comunhão falsa aqui nesse texto? Tem, irmão. Quem está sendo o mediador entre Deus e a igreja de Coríntio, aqui, nesse texto? Tinha uma parte da igreja que tinha preferências por Paulo, um amor excessivo, um apego, uma idolatria, irmãos. Outros por Apolo, outros por Pedro, e outros ainda, eu sou de Cristo. Esses irmãos aqui eram os melhores, né? Estavam seguindo Jesus. Aí Paulo diz, acaso Paulo foi crucificado por vocês? Eu pergunto, você amigo católico, Maria morreu por você lá na cruz? São José morreu por você lá na cruz? Padre Cício morreu por você lá na cruz? Meu querido, quem morreu por nós lá na cruz foi Jesus. E isso é que divide, irmãos, a igreja. É esse tipo de mistura de comunhão. Comunhão verdadeira, onde tem Jesus como mediador entre Deus e os homens, e a comunhão falsa, onde coloca um monte de outras coisas, pessoas, prazeres, poder, fama, bens materiais, e riquezas, e ídolos, e tudo mais. Produz uma comunhão falsa. Para concluir, irmãos, busquemos, pois, a comunhão verdadeira. Amém? Nós temos aqui 4 passos. 2 mostrei hoje, outros 2 mostrei na pregação anterior, a comunhão verdadeira, parte 1. Tá certo? Então, busquemos, pois, a comunhão verdadeira, que está centrada em Jesus. Em que, pastor? Sua vida, sua mensagem, sua morte, sua ressurreição e sua vinda. Eu pergunto a você, isso não é suficiente para você? Queridos, Cristo é suficiente. E para isso precisamos de transformação. E quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Quando isso ocorre, somos atraídos a Jesus, como já falei na ilustração do ímã. Somos transformados em metais e o metal se aproxima e é atraído pelo ímã. Somos transformados em novas criaturas e por isso somos aproximados de Cristo. E quando se aproximamos de Cristo, nos encontramos, nos tornamos cúmplices. Nós temos comunhão entre nós. Evidentemente, teremos um envolvimento sadio entre nós. Um envolvimento contínuo, tanto na ceia do Senhor, que é onde Paulo vai retratar mais especificamente, exclusivamente só sobre esse ponto, mas a gente sabe que existem outras práticas cristãs
que também nos direcionam para a comunhão de uma vida transformada. Se você abrir sua Bíblia em 1 João 1,7, vai dizer: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Percebeu? Tem sempre Jesus na história. Tem sempre uma condicional que eu tenho que buscar a Deus, que eu tenho que ir a Deus, que tem que ter coisas de Deus, que tem que ter Jesus na história, para que eu possa ter comunhão uns com os outros. Irmão, você pode conversar de tudo na vida com o teu irmão aqui da igreja, mas se não entrar Jesus nessa conversa, isso não é comunhão não, irmão. Me perdoe. Isso é outra coisa. Pode ser amizade, quem dera que seja boa amizade, mas não é comunhão. Comunhão cristã é quando tem coisas espirituais envolvidas. Aí podemos citar Atos 2,42, que é o modelo básico do cristianismo. E que para que possamos ter comunhão verdadeira. Eu estou saindo um pouco do texto porque eu já concluí, né? Mas eu vou fazer a conclusão aqui citando esse versículo. Atos 2,42. Eles quem? Os cristãos primitivos. Os primeiros cristãos que se converteram. Eles perseveravam, olha aí, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em outras palavras, eles perseveravam no estudo bíblico, eles perseveravam numa vida em comunidade, eles praticavam uma vida de oração juntos, e evidentemente, já falei, não precisa falar muito da ceia, porque a gente já falou bastante, a ceia do Senhor. Mas, um detalhe sobre a vida em comunidade. Irmão, existe mais de 15 ocorrências da frase uns aos outros. Quem já percebeu isso na Bíblia? Deixa eu ver quantos aí, levanta a mão. Ixi, irmão, os irmãos têm que ler mais a Bíblia aí, viu? Existe mais de 15 ocorrências da frase uns aos outros. Isso é comunidade. Orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, confessar os pecados uns aos outros. Por exemplo, amar uns aos outros, está lá em João 13, do 34 ao 35. Servir uns aos outros, Gálatas 5:13. Suportar. Meu irmão, sério mesmo. Você é um defensor da comunhão ou não? Então por que você não suporta o irmão que se congrega aqui nessa igreja? Por que você não suporta? Como é que você prega comunhão e você não suporta o irmão? Não é estranho isso, irmão? Porque comunhão está pontuada na Bíblia como a frase uns aos outros. E nessa pontuação está o suportar. Então se você, não suporto fulana, não suporto cicrano, e fica falando de comunhão, meu irmão, saia da hipocrisia. Acabe com isso. Ou viva verdadeiramente a comunhão, suportando o irmão. Suportando todos nós uns aos outros. Porque vida em comunidade é suportar, irmão. Por quê, pastor? Porque eu tenho defeitos, você tem defeitos. Olha a palma da minha mão aqui, tem algum dedo igual, irmão? Olha a palma da sua mão, se tem algum dedo igual. Só se você teve alguma pancada, alguma deficiência que o seu dedo se afastou e ficou igual ao outro. Mas se suas mãos estão normais, são todas diferentes. Mas estão aqui, ó, unidas. Estão unidas. Então, irmão, se não há suportar, a Bíblia diz também, Colossenses 3,13, perdoai uns aos outros. Ora, como é que eu vou dizer que gosto de comunhão, que devemos ter comunhão, e eu não perdoo? Manda amar uns aos outros. Como é que eu posso falar que eu tenho que ter comunhão e não amo? Porque lá em Coríntios 13, se a gente pegar o Coríntios 13 e rebolar ele para cima, vai te acusar em todos os versículos. Porque vai dizer lá que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
admoestar uns aos outros, Colossenses 3,16, irmão, aqui, vai longe. Admoestar, sabe o que é? É você chegar para o irmão e corrigir o irmão. Aí se você é daquele time e diz assim, eu não aceito ser repreendido por ninguém, só Deus é quem pode me julgar. Meu irmão, então você não tem como viver em comunhão, você não aceita ser repreendido por ninguém. Tem gente que diz assim, eu só aceito se for do pastor. Tem gente que diz assim, eu só aceito se for de Jesus, não quer nem o pastor pode repreender. E quer viver em comunhão, eu não entendo. Eu não entendo. Então, irmãos, eu deixo aqui essa reflexão, essa meditação com base na carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10, versos 14 ao 21, para que nós possamos pensar, mastigar sobre esse assunto. E pedir a Deus, Senhor, eu quero ser um canal de bênção na minha igreja. Eu quero ser um canal de bênção na minha família. Eu quero ser um canal de bênção no meu casamento. Porque não adianta, irmão, você falar em comunhão, mas no seu casamento você não vive comunhão. Não tem Cristo. Não tem Cristo nos seus relacionamentos como mediador. Não tem coisas espirituais que referenciem Cristo. Não tem. Precisamos nos confraternizar, precisamos sair, precisamos conversar, precisamos estar juntos, mas irmãos, se não for ter estudo bíblico, se não for ter oração, se não for ter louvor, nós estamos nos expondo aos pecados. E um dos pecados que mais expõe crente, quando eles se reúnem sem essas essências que eu estou falando, chama-se fofoca. Se tem uma coisa que contagia crente quando se reúne, e não tem oração, e não tem Bíblia, e não tem louvor, e não tem coisa espiritual, fica só blá 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 blá, de repente aquilo vira falar mal do irmão. Fala mal de um, fala mal do outro, fala mal de quem, fala mal do pastor, fala mal do diácono, fala mal do presbítero. Irmãos, isso não é comunhão. Só para finalizar, eu contei na sala dos presbíteros, conversando com eles essa semana, mês passado, há uns 15 dias atrás. Uma irmã me procurou, marcou aconselhamento, faz muito tempo isso, faz uns 10 anos, 8 anos. Por isso que eu posso falar assim, mas não vou dar nomes não. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Amém, irmão, vamos lá. Marquei, vim para a igreja, atendi, conversei. Pastor, eu não suporto mais. Os meus filhos se juntam com os filhos de fulano, de ciclano, de beltrano, tudo aqui dessa igreja. Tranca-se no quarto e só Deus sabe o que acontece ali dentro, pastor. Por favor, me ajude. Entendeu, irmão? Quem entendeu aí, irmão? Ou seja, não tinha oração, não tinha Deus. No meu tempo, eu me entrava dentro do quarto com meus amigos, a gente começava a orar de 8 da manhã, quando dava meio-dia, estava lá meu pai ele é testemunha, batendo lá na porta. Tá bom, menino, vocês não vão almoçar não. E a gente chamava ele de bombeiro, que é o bombeiro naquele tempo, apaga o fogo. É aquele irmão que queria apagar o poder de Deus, o fogo. Mas aí é bombeiro. A gente chamava ele de bombeiro porque ele queria controlar o negócio lá, sabe? E a gente tudo, irmãos, era momentos na nossa juventude de a gente ver coisas espirituais dentro do quarto. Entendeu? E clamando a Deus. Mas diferente do depoimento da irmã, era carnalidade pura. E eu tive que chamá-los, todos os 5 na minha sala, 5 jovens, para repreendê-los. Então, meus queridos, nós precisamos vigiar e buscar a verdadeira comunhão. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus.